Olá, boa tarde. Você que assiste o New Trade TV, estamos ao vivo diretamente do pavilhão do Rio Centro, no segundo dia da ABAD 2012 Rio, feira que reúne o setor atacadista, distribuidora, a indústria e o varejo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de consumo, quais são as tendências, o que acontece nesse mercado e o que as empresas atacadistas e varejistas têm de fazer e de se organizar para atender o novo shopper, esse novo consumidor brasileiro. Para isso, recebemos aqui no nossos estúdios Olegário Araújo, diretor de atendimento da Nielsen. Olegário, obrigado pela sua presença. Olegário, como é que está o mercado de consumo no país? Quais são as perspectivas? O que está acontecendo? Queria que você desse um panorama para a gente. Boa tarde aos internautas que acompanham as notícias do atacado e do varejo por meio desse canal tão importante que é a New Trade. O que nós observamos, Cristiano, é uma mudança muito grande no comportamento do shopper. Entendendo como shopper aquela pessoa que é responsável pelas compras. Porque tem o consumidor que efetivamente vai consumir e o shopper quem vai ao ponto de venda cuidar dessas compras. Este shopper, ao longo dos últimos anos, ele vem mudando e tem alguns pontos importantes que contribuem para essas mudanças. Eu diria que mais que mudanças são transformações. E elas começam justamente por aspectos demográficos. Então nós temos uma maior expectativa de vida. Isso faz uma grande diferença quando nós vivemos mais e numa estrutura familiar que diminui o número de filhos. Então nós temos o menor número de pessoas por lar. Temos também uma mudança muito importante que passa o que se denomina de bônus demográfico, que é o maior número de pessoas no mercado de trabalho. Então, essas são duas mudanças aí demográficas muito importantes no Brasil, que digamos assim, esse envelhecimento da população de maneira geral. Se não me engano, acho que saiu o último dado do IBGE, acho que a população em 40 ou 50 anos aumentou a expectativa em 20 anos de vida, se não me engano. Olegário, alguma coisa nesse sentido. Nós já estamos vivendo aí, saímos de 40 anos na década de 50, algo assim, para 73, 75 anos. Isso mudou bastante. E o que isso traz de desafio para as indústrias, para o atacado e para o varejo? Essa primeira mudança demográfica, ela também combina com duas outras importantes. Uma delas é a mudança no padrão de renda do brasileiro nos últimos anos, com uma política muito clara do governo em termos de desenvolvimento voltado para o consumo. Então, o nosso crescimento do PIB nos últimos anos teve aí como principal mola propulsora justamente o consumo. Então, renda melhorou, nível de emprego, crédito, e junto com isso, mudanças tecnológicas. Então, essas mudanças, com a maior presença dessa mulher, desse shopper no mercado de trabalho, traz impactos enormes na operação dos setores atacadistas e também do setor varejista. Entre essas mudanças está um shopper que ele direciona suas atividades com base em 5 grandes escolhas, 5 grandes forças. Quais seriam elas, Olegário? A primeira delas está voltada para uma busca de maior praticidade e conveniência. Então, essa é uma força importante na nossa sociedade. A falta de tempo nos leva a buscar maior conveniência. A segunda força, já que eu estou vivendo mais, uma preocupação muito grande relacionado a que nós chamamos do estar bem, do fazer bem para a saúde. Então, essa é uma segunda força importante. Salubridade, né? Se eu vou viver bem, eu quero viver com qualidade. Essa é uma segunda força. A terceira, nós chamamos como sofisticação, mas até podemos também entender como uma qualificação do consumo. Seria também uma autoindulgência ou não? Essa seria a quarta. Que é eu qualifico o consumo, onde eu tenho a oportunidade de experimentar novas marcas, de atender necessidades mais aspiracionais, para consumir uma marca de maior valor agregado. E o quinto, como eu costumo brincar, ninguém é de ferro. A vida também está muito corrida, com a presença da mulher no mercado de trabalho. Buscamos também por aquilo que seja uma autopremiação. Pode ser da perspectiva do alimento, como o chocolate, o uísque, o vinho, o charuto, mas até por produtos de higiene e beleza pessoal. Muito numa linha do que
olha, não é fácil o meu dia a dia, eu mereço um presente. Então, essas 4 linhas, essas 4 forças têm alterado bastante o consumo, com impactos significativos no, como eu disse, tanto no atacado como no varejo. E isso independe da classe social, Olegário? Todas as classes, nós enxergamos esses 5 fatores, ou algum deles, tipo na classe C, a autoindulgência, a falta de tempo, a busca pela salubridade, ou não? É mais para a classe AB, é segmentado pela classe de renda ou não? Todas as classes são influenciadas pelos mesmos fatores. Então você vai, se você pegar um nível socioeconômico AB, ele está buscando essa praticidade, que pode mudar, ele vai buscar embalagens mais econômicas. Então, se você pega o nível socioeconômico, a classe C, ela está procurando fazer a recompra, ter essa experiência de compra, esse atendimento do aspiracional. Então ela está buscando também a praticidade de uma forma, e na manutenção dessa praticidade, dessa conveniência, dessa sofisticação no consumo. A D e E está buscando oportunidades para entrar nesse mesmo tipo de consumo. A falta de tempo, ela influencia e afeta, na realidade, todos os níveis socioeconômicos. A questão é ter poder aquisitivo e com que intensidade eu posso buscar essa praticidade, essa conveniência. Tanto que a gente observa, do ponto de vista de sortimento, a indústria buscando embalagens menores para que as pessoas com menor poder aquisitivo tenham a oportunidade de experimentar. Tem várias situações onde isto já ocorre. Ou seja, o desenvolvimento de embalagens adequadas. Não só à necessidade, aos desejos, mas esse aspecto aspiracional que está ligado ao consumo, que é o valor da marca. Entendi. Né? Agora, Olegário, quais são os principais desafios que existem tanto para o atacado quanto para o varejo e para a própria indústria para gerenciar um consumidor que está mais informado, mais exigente, que está mais autoindulgente e busca qualidade e além de preço? Este shopper, ele hoje tem muito mais opções em termos de produto e local de escolha. E ele está ávido por novidades. Isso traz de uma maneira muito clara um desafio, tanto para o varejo quanto para a indústria e atacado, da perspectiva de sortimento. Ou seja, o atacado tem que renovar o seu portfólio numa intensidade muito maior para acompanhar os lançamentos. O consumidor e o shopper está com renda, em condições de consumir e quer isto. Então, este é um desafio do atacado do ponto de vista do portfólio que ele oferece. Do ponto de vista do varejo, ele tem que rever o seu sortimento, mas também o seu espaço na loja, para dar espaço para produtos que atendam a essas tendências relacionadas a essas 4 forças que nós comentamos. Agora, a grande questão que a gente vê que o pequeno e médio varejo, as lojas são menores do que as grandes. E a gôndola não é elástica. Como é que cabe tanto produto assim, tanta inovação? Como é que gerencia o portfólio, Olegário, diante das necessidades que os consumidores da vizinhança almejam e desejam e o espaço reduzido da loja? Você tocou no ponto crítico. Entendo que da gestão do varejo no Brasil, que primeiro é a busca da produtividade. A outra é o varejo também, nós estamos falando aqui com mais força no varejo independente, adotar processos. Então, tanto o processo para incluir itens, quanto o processo para gerenciar este espaço, porque sem ferramentas de gestão, ele não vai conseguir aumentar a rentabilidade dele, gerir esse sortimento que explode na realidade. E ele corre o risco de estar colocando à disposição ou deixando que produtos com baixo giro ocupem um grande espaço na gôndola, que traz uma consequência muito crítica para o negócio dele. Ele não atende às necessidades desse novo consumidor e corre o risco de ficar com o capital de giro dele comprometido para trazer essas novidades que o consumidor quer. Quer dizer, ele compromete o capital de giro e não atende o consumidor. Então, melhorar a gestão do negócio é fundamental para ele ter sucesso nesse novo ambiente. Seja processos, que ele tem que inovar, como olhar para esse espaço na gôndola e ver como eu vou atender este novo consumidor. E do ponto de vista do atacadista, Olegário,
como o atacadista distribuidor pode atender melhor esse pequeno ou médio varejista nessa necessidade que ele tem? Nós temos um desafio muito grande, que a gente já observa em alguns países, que é sair do conceito da cadeia de abastecimento, que é a lógica natural de você pegar o produto da matéria-prima, vai para a indústria, que vira um produto, que vem para o atacado e vai para o varejo. Então, historicamente, esse conceito de cadeia de abastecimento tem predominado. Entretanto, quando a gente olha para uma nova dinâmica na economia, com esse poder que o consumidor final, que o shopper tem, temos que nos orientar para um novo conceito, chama cadeia de demanda. Então esse é um desafio, nós estamos distantes de alcançarmos este ponto, mas nós temos que orientar pelo que as pessoas estão comprando, que estão na ponta. E a partir daí fazer um planejamento. Então, em vez de sair lá da matéria-prima para o consumo, a nova ordem, digamos assim, eu começo pelo consumo e vou planejar minha produção. Mas essa nova com impacto na cadeia. Essa nova ordem de cadeia da demanda já vem de uns anos para cá, né? Uns 4, 5 anos para cá, Sim, seria isso? Seria isso. E as empresas já se organizaram nessa nova ordem ou ainda não? Algumas já estão, outras não? Ou ainda é tudo muito novo e demora um tempo para o varejo, a indústria, o atacado se organizarem e entenderem esse tipo de Eu diria que... Eu concordo que tem aí alguns anos que nós já discutimos isto, mas nós estamos falando de uma transformação cultural. Uma transformação cultural que passa pela indústria rever o seu modelo de atuação, e o seu modelo passa por cotas mensais. Então, isso tem aí também, do ponto de vista do setor atacadista, que também vai deixar para fazer essas compras um pouco mais para o final do mês, por exemplo. Isso traz consequências em toda a cadeia, porque estrangula o sistema de abastecimento, estrangula a logística e faz com que toda a negociação fique muito baseada em preço, em todos os lados. E de acordo com o estudo que nós fizemos no ano passado, cada ponto de venda recebe em média aí a visita de 10 vendedores. O que reforça também essa negociação toda focada no preço e não no entendimento nas necessidades do shopper. Visita de 10 vendedores por mês? Por semana. São 40 vendedores por mês. Que podem se repetir, mas poderíamos fazer essa conta. 40 empresas diferentes, seria isso? 40 empresas. Basicamente oferecendo os mesmos produtos. Os mesmos serviços ou não? Exatamente. O que força uma negociação muito por preço. Então teria que ter uma revisão do modo de operar, tanto da indústria quanto do atacado, para se inserir neste novo contexto. As empresas conseguirem fazer isto, mudar sua cultura para atender este novo shopper, é que de fato serão as empresas que terão sucesso nos próximos anos. Legal. E o que acontece com um pequeno varejista, um médio varejista que recebe 40 vendedores por mês na sua porta, ele acaba fazendo leilão? Como é que fica o consumidor? Ele privilegia o preço, em detrimento do serviço, e todo mundo quer mais serviço? Esse varejo acaba optando por negociar em preço, porque, de maneira geral, o varejista entende que aí está a sua principal vantagem competitiva. Ele vai competir se ele tiver o preço mais barato. Por outro lado, se ele tiver uma boa gestão, ele vai constatar que quando ele tem entre aspas, o melhor preço, mas ele tem que comprar um grande volume, ele vai ficar super estocado por muito tempo. E na medida que ele fica tão estocado, ele não está sendo assim tão competitivo. Então, este é o primeiro ponto. O segundo, que ele deixa de oferecer efetivamente na loja aquilo que o shopper está buscando. Então, ele negocia sim com base em preço, porque o mercado proporciona condições para ele conduzir desse jeito. E existe sim uma cultura também que ele tem que negociar duas coisas, preço e prazo. Quando na realidade essa cultura tem que sofrer uma grande transformação, que é olhar assim, quem é meu shopper? Quem frequenta a minha loja? Com quem eu estou concorrendo? Depois como eu me diferencio dos meus concorrentes? Porque se ele criar instrumentos para se diferenciar da concorrência, ele vai ver que esse shopper sem tempo e que precisa resolver os seus problemas, ele vai atrás de soluções e está disposto a pagar por ela. Quer dizer, tem um benefício que ele tem nesse sentido, que ele se dispõe a pagar mais.
Claro, não muito mais, é um preço que ele considera justo, mas ele busca esse benefício, desde sim. que atenda a necessidade, Desde que atenda a ele procura necessidade naquele dele. momento. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Entendi. Então, Agora, voltando um pouquinho à questão da indústria. Como a indústria se organiza para atender esse consumidor que busca uma qualidade de vida melhor, produto mais sofisticado em todas as classes sociais? Você falou da questão da embalagem, né? Agora, a questão de qualidade de vida, uma alimentação mais saudável. As indústrias já se organizaram, já perceberam esse filão? a indústria já. E na realidade, a indústria é quem mais entende das tendências, investe nisto. Né, de conhecer as necessidades desse consumidor, especialmente do consumidor, desenvolve produtos nesta linha. Né. Agora, na realidade, nós estamos falando de vários elos nesse processo, porque atender o consumidor não é só desenvolver o produto, é adequar o produto, no caso do Brasil, aos diferentes Brasis. Então, nós temos realidades distintas de acordo com as regiões. Adequar todo o material promocional aos diferentes pontos de venda. Um material que se adequa muito bem para uma ação promocional numa padaria não vai ser o mesmo num supermercado, de 300, 400 metros. Então há uma necessidade sim de adequar material, comunicação de acordo com o canal, passando mesmo pelo setor atacadista. Você acha que para melhorar a relação entre todos os elos que compõem a cadeia de abastecimento até chegar no consumidor final, no shopper, precisa de muita coisa, precisa de muitos anos para ter uma relação como a gente vê na Europa, nos Estados Unidos? Eu diria que é simples e difícil. Nesses diversos Brasis que você acabou de citar. Eu diria que é simples e é difícil ao mesmo tempo. Me explico. Simples porque o desafio é ter uma agenda comum. Quando nós olhamos para a agenda da indústria, a agenda do atacado e mesmo a agenda do varejo, a gente constata que as prioridades são diferentes. Então, o desafio de todos os elos é de fato colocar esse consumidor ou shopper como algo integrador, e no fundo quem vai gerar as receitas é este consumidor, este shopper, definir uma agenda comum. Vai demorar um pouco, porque existe uma tendência de a gente olhar mais para o curto prazo e para as nossas necessidades, seja do canal, etc. Mas enquanto essa agenda, essa pauta em comum não for definida, nós não vamos chegar lá. Vai demorar muitos anos. Vai demorar em função da identidade cultural, das diferenças socioeconômicas e regionais. Seria isso, Olegário? Essa é uma parte, mas eu diria de ter uma agenda comum. Agenda comum. Esse é o desafio indústria, atacado, como que a gente trabalha numa agenda comum. Você acha que existem conversações, eles até conversam, mas chega na hora da prática, fica só na discussão ou não? Existe conversas, reconhece, mas o desafio é transformar isso num processo. E avançar. E avançar. Exige planejamento e exige muita disciplina na execução. Eu diria que esses são os grandes desafios aí para as empresas, em qualquer setor. E quando nós falamos da interdependência desses elos, isso fica muito mais crítico ainda. Tá, joia. Olegário, só para encerrar, queria que você fizesse quais são as perspectivas para o mercado de consumo brasileiro nos próximos anos. Bom, nós vamos continuar convivendo com um consumidor e um shopper mais exigente, cada vez mais, porque ele vai continuar mais informado, tem as mídias sociais